Você já reparou que, em nosso caminho diário, existem presenças que se tornam invisíveis? Não porque não estejam lá, mas porque nós aprendemos a não enxergar. O morador de rua na esquina, a árvore antiga na calçada e, talvez o mais silencioso de todos, o animal abandonado, encolhido num canto, esperando o tempo passar. A história de hoje começa com um desses seres invisíveis, um cãozinho vira-lata, de pelo manchado e olhar cansado, que fez de um beco sujo o seu único refúgio. E começa também com seu Joaquim, um homem de 70 anos, cujos ombros carregavam mais o peso das amarguras do que da idade. Todos os dias às 6 da manhã, seu Joaquim passava por aquele beco a caminho da padaria. E todos os dias ele via o cão, e, como se fosse um ritual, desviava o olhar. Para ele, aquele animal era apenas parte da paisagem suja da cidade, um problema que não era seu. Mais um, pensava ele com um suspiro de indiferença. O cão, por sua vez, nunca latia, apenas levantava a cabeça, observava o velho passar e, em seu silêncio, parecia haver uma paciência infinita, uma espera que desafiava a lógica da fome e do frio. Chico Xavier, com sua sabedoria profunda, nos ensinou que ninguém cruza nosso caminho por acaso. Cada encontro, por mais breve que seja, carrega um propósito. Mas o que seu Joaquim não sabia, e o que talvez muitos de nós ainda não saibamos, é que essa verdade se aplica de forma ainda mais misteriosa aos animais. Aquele cãozinho não estava ali por um mero acaso do destino. Ele não era apenas um vira-lata, ele era um mensageiro de uma missão espiritual tão profunda que, se compreendida, poderia abalar as estruturas da nossa percepção. Aquele cão, que seu Joaquim se recusava a ver, estava ali por ele. Sua presença era uma carta silenciosa enviada pela espiritualidade, uma oportunidade de cura que o velho, cego pela própria dor, insistia em ignorar. O que não imaginamos é que por trás de um corpo frágil e de um olhar pedinte pode se esconder um espírito de imensa luz, um amigo de outras vidas que aceitou a dura prova das ruas apenas para estar perto de nós, para nos proteger de energias que não vemos e para nos oferecer, em silêncio, a chance de praticar a mais pura caridade. E agora eu te pergunto para que você reflita comigo. E na sua rua, no seu bairro, existe algum cão invisível? Um animalzinho que você vê todos os dias, mas que talvez nunca tenha realmente enxergado? Comente aqui embaixo se você já passou por uma experiência assim. Queremos saber sua história, pois cada relato nos ajuda a entender a profundidade deste mistério. A jornada de seu Joaquim está apenas começando, e a revelação que ele está prestes a receber pode ser a mesma que o universo está tentando entregar a você. Os dias de seu Joaquim seguiam seu curso monótono e cinzento. O pão na padaria, o jornal velho, a solidão da casa vazia. E, no meio disso tudo, o encontro diário com o cão invisível. Mas, em uma tarde chuvosa, algo quebrou o ritual. Enquanto voltava para casa, apressado e irritado com a água que encharcava seus sapatos, seu Joaquim viu dois homens de aparência suspeita parados na esquina escura de sua rua. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele apertou o passo, o coração batendo mais forte, a sensação de vulnerabilidade tomando conta de seu corpo frágil. Foi então que, vindo do beco, um latido ecoou. Não era um latido agressivo, mas um latido de alerta, firme, inconfundível. Os dois homens se assustaram, olharam na direção do som e, resmungando, decidiram seguir por outro caminho. Seu Joaquim parou, ofegante. Olhou para o beco e viu o cãozinho, de pé, olhando fixamente para ele, antes de se encolher novamente em seu canto molhado. O estranho não foi o latido, mas o que aconteceu depois. Ao chegar em casa, ainda trêmulo, ele comentou com uma vizinha sobre o ocorrido. "Que sorte aquele cachorro ter latido, não é?" disse ele. A vizinha o olhou, confusa. "Que cachorro, seu Joaquim? Eu estava na janela, não ouvi latido algum. A rua estava em completo silêncio." O coração de seu Joaquim gelou. Como era possível? O latido fora tão claro, tão real. Teria ele imaginado? A dúvida se instalou em sua mente como uma farpa. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. A imagem do cãozinho em sua postura de guardião e o silêncio inexplicável relatado pela vizinha se repetindo em sua cabeça.
É aqui que os ensinamentos de Chico Xavier começam a nos dar uma pista. Chico nos lembra que os animais são dotados de uma sensibilidade que, muitas vezes, supera a nossa. Eles percebem as energias do ambiente, as intenções ocultas, as presenças espirituais que nos cercam. Aquele latido, que talvez não tenha sido físico, pode ter sido uma projeção de energia, um ato de proteção espiritual que apenas os alvos da Morena Mato e da fome, a primeira parte de sua missão, ser um guardião invisível para o homem que todos os dias o ignorava. Aquele latido que ninguém ouviu foi um grito no plano espiritual, um aviso de que aquela alma, por mais amarga que estivesse, não estava desamparada. Essa situação nos leva a uma reflexão profunda e um pouco assustadora. Quantas vezes fomos protegidos de perigos que nem chegamos a conhecer? Quantos latidos espirituais já nos livraram de acidentes, assaltos ou más companhias sem que tivéssemos a menor consciência disso? Você já teve alguma experiência estranha, um pressentimento ou um sinal que te livrou de uma situação de perigo? Compartilhe sua história nos comentários. Talvez, ao juntarmos as peças, descobramos que nossos anjos da guarda muitas vezes têm 4 patas e um coração imensamente leal. Aquele incidente deixou seu Joaquim profundamente perturbado. A imagem do cãozinho protetor e o mistério do latido silencioso não saíam de sua mente. Pela primeira vez em anos, ao passar pelo beco na manhã seguinte, ele não desviou o olhar. Ele encarou o animal, que apenas o observou de volta com a mesma serenidade de sempre. Naquela noite, o cansaço mental levou seu Joaquim a um sono pesado, e com ele a um sonho de uma realidade impressionante. Ele não estava mais em sua casa ou em sua rua, estava em um campo de batalha antigo, lamacento e cinzento, sob um céu chumbo. O barulho de canhões e britos ecoava ao longe. Ele não era mais um velho, era um jovem soldado, vestindo um uniforme surrado, sentindo um medo que gelava os ossos. Ao seu lado, um outro soldado, um rapaz de rosto gentil e olhar leal, lhe oferecia um pedaço de pão. "Coma, Joaquim, precisamos de força", dizia o amigo. No sonho, Joaquim sabia que aquele rapaz era seu único amigo ali, seu irmão de trincheira, a única luz em meio àquele inferno. De repente, uma explosão. O mundo de Joaquim virou fumaça e escuridão. Quando a poeira baixou, ele viu seu amigo caído, ferido mortalmente. Em seus últimos suspiros, o rapaz olhou para Joaquim e, com um esforço imenso, sussurrou: "Não se preocupe, eu nunca vou te abandonar." Joaquim acordou em um sobressalto, o coração disparado, o rosto molhado de lágrimas. O sentimento de perda era tão real, tão devastador, que parecia ter acontecido há um segundo. Ele se sentou na cama, confuso. Que sonho fora aquele? Ele nunca fora um soldado. Mas a emoção, a dor daquela perda, parecia mais real do que muitas de suas memórias. É aqui que a sabedoria de Chico Xavier ilumina o caminho. Chico nos ensina que a reencarnação é a oportunidade bendita de recomeçar, e que os laços de afeto e as promessas feitas com o coração atravessam as existências. Aquele sonho não era uma fantasia, era um eco, uma memória de sua alma, uma janela para uma vida passada onde uma promessa de lealdade eterna havia sido selada. Aquele soldado amigo, que jurou nunca abandoná-lo, era um espírito ligado a Joaquim por laços de profundo amor e gratidão. E o que a espiritualidade nos revela, de forma chocante e ao mesmo tempo sublime, é que esses espíritos amigos, em seu imenso amor por nós, muitas vezes abrem mão de uma encarnação de sacrifício apenas para estar perto e nos ajudar em um momento crucial de nossa jornada. Eles aceitam corpos limitados, como o de um animal de rua, para cumprir uma promessa feita há séculos. Aquele cãozinho invisível era o seu amigo soldado. Ele estava ali, cumprindo sua palavra, tentando alcançar o coração endurecido de Joaquim, esperando pacientemente ser reconhecido. Essa revelação nos força a olhar para o mundo de uma forma completamente diferente. Aquele animal que treme de frio na calçada pode não ser apenas um espírito em evolução primária,
Pode ser um avô, uma mãe, um amigo de outra vida que se voluntariou para essa provação por um amor que nós nem conseguimos compreender. Você já teve um sonho vívido com uma vida passada ou sentiu uma conexão inexplicável e imediata com uma pessoa ou animal, como se já o conhecesse de outras eras? Conte sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a peça que falta no quebra-cabeça de outra pessoa, provando que as promessas da alma nunca são esquecidas. Seu Joaquim não conseguiu mais pregar os olhos naquela noite. A imagem do soldado morrendo em seus braços e a promessa sussurrada ecoavam em sua mente, entrelaçando-se com o olhar paciente do cãozinho do beco. Uma verdade absurda, mas inegável, começava a tomar forma em seu coração. Eles eram o mesmo ser. O amigo que se sacrificara por ele no passado estava ali, mais uma vez, em uma forma humilde, passando frio e fome, apenas para cumprir sua palavra. Ao amanhecer, seu Joaquim não seguiu sua rotina. Ele não foi direto para a padaria. Seu primeiro destino foi a cozinha. Com as mãos trêmulas, pegou o pão que sobrara do dia anterior, um pão que ele normalmente jogaria fora. Segurou-o por um instante, a memória do sonho invadindo sua mente, o mesmo gesto de seu amigo na trincheira. Com o coração batendo forte, uma mistura de culpa, vergonha e uma esperança recém-nascida, ele foi até o beco. O cãozinho estava lá, encolhido, tremendo com o sereno da madrugada. Pela primeira vez, Joaquim não viu um vira-lata sujo, ele viu seu amigo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se agachou com dificuldade, o corpo velho reclamando, e estendeu o pão. "Me perdoe", sussurrou ele, a voz embargada. "Me perdoe por não ter te visto antes." O cão, que nunca havia se aproximado de ninguém, levantou-se lentamente. Ele não olhou para o pão. Ele olhou diretamente nos olhos de Joaquim. E naquele olhar não havia fome, não havia súplica. Havia reconhecimento. Havia um amor que atravessava séculos. Ele se aproximou devagar e, em vez de abocanhar a comida, deu uma lambida suave na mão enrugada que a oferecia. Foi um toque de perdão, de aceitação, "eu esperei por você" que não precisou de palavras. Naquele instante, o muro de amargura que seu Joaquim construiu ao redor de si por décadas desmoronou. Ele não estava mais alimentando um animal de rua. Ele estava retribuindo um gesto de amor que atravessou a fronteira da morte e do tempo. Chico Xavier nos ensina que a caridade é o processo de somar, dividir e multiplicar. Ao dividir seu pão, Joaquim estava somando esperança à sua alma e multiplicando o amor que os unia. O que ele não sabia é que aquele simples ato de bondade era o clímax da missão daquele espírito. A missão não era ser resgatado, a missão era resgatar. Resgatar a alma de Joaquim da prisão da solidão e da indiferença, despertando nele a compaixão que estava adormecida. Aquele espírito amigo não precisava do pão para o corpo, ele precisava daquele gesto para curar a alma de Joaquim. Aquele encontro nos mostra uma verdade espiritual chocante. Muitas vezes, quando pensamos que estamos ajudando um animal necessitado, somos nós que estamos sendo ajudados. Eles são instrumentos divinos para despertar o melhor em nós. Aquele ser que você alimenta na rua pode ser o remédio que sua alma precisava para se curar de um egoísmo que você nem sabia que tinha. Você já viveu um momento em que, ao fazer um pequeno gesto de caridade por um animal, sentiu que recebeu muito mais do que deu? Uma sensação de paz, de alegria, de propósito? Compartilhe essa sensação nos comentários. Sua experiência pode inspirar outra pessoa a estender a mão e, sem saber, encontrar a própria cura. Aquele gesto mudou tudo. Seu Joaquim levou o cãozinho para casa, deu-lhe o nome que sua alma lembrava, Vitório, o amigo da trincheira. E pela primeira vez em décadas, sua casa deixou de ser um lugar de silêncio e solidão. O abanar de rabo ao amanhecer, a companhia silenciosa aos pés da poltrona, o calor do corpo peludo durante as noites frias,
Cada pequeno detalhe era uma peça de seu coração que voltava para o lugar. Seu Joaquim redescobriu o riso, a ternura, o propósito. Ele não era mais o velho amargo que a vizinhança conhecia. Tornou-se um homem que sorria para as crianças, que cuidava das plantas na calçada e que, todos os dias, comprava um pão a mais, não para si, mas para dividir com outros cães invisíveis que encontrava pelo caminho. Vitório, com sua missão cumprida, viveu ao seu lado por mais um ano de pura felicidade e gratidão mútua. E então, numa manhã serena, ele partiu. Deitou a cabeça no colo de Joaquim, deu um último suspiro e seu corpinho descansou. A dor da perda veio, mas desta vez era diferente. Não havia desespero, apenas uma saudade imensa e uma gratidão infinita. Joaquim chorou, mas seu choro era uma prece de agradecimento. Ele sabia que não era um adeus, era um até breve. A missão de Vitório estava completa. Ele havia resgatado a alma de seu amigo. Na noite da partida de Vitório, seu Joaquim teve um último sonho. Ele viu seu amigo soldado, não mais ferido, mas de pé, luminoso e sorridente, em um campo de luz. Ao lado dele, Vitório, o cão, transformava-se de volta na mesma figura humana. O amigo acenou, um gesto de despedida e promessa, antes de se virar e caminhar em direção a uma luz ainda maior. Joaquim acordou em paz. Ele entendeu. Chico Xavier nos ensina que o amor é a força que transforma o destino. Aquele animal de rua não era uma vítima do acaso, mas um herói do amor, um espírito nobre que escolheu uma vida de dificuldades para cumprir uma promessa e curar uma alma. A história deles nos deixa uma lição avassaladora. Nunca subestime o poder e a identidade espiritual de um animal de rua. Por trás da sujeira, da fome e do abandono, pode estar a missão de amor mais sublime que podemos testemunhar. Eles são, muitas vezes, anjos disfarçados, testando nossa compaixão e nos oferecendo a chance de evoluir. Ignorá-los não é apenas uma falha social, é perder uma oportunidade sagrada de crescimento espiritual. Depois de hoje, você nunca mais verá um animal de rua da mesma forma. Você verá um mistério, uma possibilidade, uma missão. E agora eu te pergunto pela última vez: qual foi a maior lição que a história de seu Joaquim e Vitório te ensinou? Deixe sua reflexão final nos comentários. Vamos transformar este espaço em uma corrente de consciência e amor por esses seres tão especiais. E se esta mensagem tocou fundo na sua alma e mudou a forma como você enxerga os animais de rua, por favor, nos ajude a espalhar essa consciência. Curta este vídeo para que o YouTube o mostre a mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Juntos, podemos tornar os invisíveis visíveis. E se você deseja continuar essa jornada de reflexão diária, conheça o nosso diário, Cartas para a Minha Alma. São mais de 300 mensagens inspiradoras para iluminar seus dias. Você encontra o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Toda a verba arrecadada com o nosso diário será destinada para ajudar ONGs e protetores que cuidam de animais de rua, transformando nossa reflexão em ação direta. Ao adquirir o seu, você não apenas alimenta sua alma, mas também ajuda a encher o prato de um anjinho de 4 patas. Obrigado por sua companhia. Um grande abraço e que possamos sempre enxergar com os olhos do coração.